Bom dia, camaradas. Eu sou Matheus de Almeida e esse é o canal Resistentes. Hoje é uma conversa super gostosa, super boa, porque eu trouxe várias lideranças de vários locais do país. Infelizmente, a Ana Júlia não vai conseguir estar conosco hoje. Ela acabou de mandar uma mensagem, falou que está com uma crise de enxaqueca e a gente vai remarcar uma próxima conversa com ela. Mas temos outras grandes lideranças aqui, com vocês a Lana de Holanda, a Laura Sabino, a Tamires Gomes Sampaio. Eu vou passar para elas fazerem as apresentações iniciais delas e a gente entra na pauta do dia de hoje. Começa com você, Lana. Bom dia, gente. Obrigada pelo convite, Matheus. Feliz de estar aqui com a Laura e com a Tamires. É prazer em conhecer vocês, meninas, já conhecendo, agora conversando ao vivo a primeira vez. Então, feliz de estar aqui. Meu nome é Lana, sou uma mulher trans, travesti, os dois termos me contemplam perfeitamente, comunista, feminista, ecossocialista. Dentro do comunismo, o ecossocialismo é onde eu me encaixo, onde eu me entendo ali, e sou ex-assessora da Marielle Franco, vereadora que foi assassinada em 2018. Moro no Rio de Janeiro, trabalho no Rio de Janeiro, milito aqui, e é isso. Muito obrigado, Lana. Você, Laura. Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Laura Sabino, eu sou, além de produzir vídeo para o YouTube, eu sou militante de vários movimentos sociais, sou feminista marxista, tenho um canal sobre socialismo também, discuto sobre pautas ambientais, sobre o feminismo marxista, sobre o movimento LGBT. É um prazer estar aqui com vocês. A Tamires, finalmente conseguindo gravar com ela. E também conhecendo a Lana, que eu já seguia, já acompanhava nas redes sociais, admiro tanto o trabalho. E estar aqui com o Matheus também. Obrigada pelo convite, Matheus. Obrigada, Laura. Você, Tamires, que já é a prata da casa. Eu acho que das pessoas que eu já conversei nessa quarentena por meio online, você é a que eu mais conversei, Tamires. Bom dia, Matheus. Bom dia, Laura, Lana. Prazer conhecê-la, Lana. Também já seguia você das redes. E a Laura, que bom que dessa vez deu certo, né? Esse nosso bate-papo. Eu sou a Tamires, sou militante do Movimento Negro aqui em São Paulo, sou advogada, pesquisa em segurança pública e genocídio da população negra no Brasil. Também socialista, no PT sou petista, socialista democrática, e a gente luta aí, né, por uma sociedade mais feminista, mais antirracista. E estamos aí, nesse tempo de quarentena, tentando não ficar maluca e ajudar as pessoas da maneira que a gente pode, né. Muito obrigado por vocês aceitarem o convite, estar aqui conosco. Começo a primeira pauta do dia falando sobre o Covid, seus efeitos sociais e políticos, e aproveitando que cada uma é de um estado, cada uma tem uma percepção e também um tipo de luta, milita em diferentes movimentos. Eu gostaria de ouvir a percepção de vocês, como que está o estado, como que está o município, a capital do estado de vocês, quais são os casos, né? Porque a gente está vendo que tem muito caso de sobrenotificação, ou seja, a gente ainda não tem os dados reais mesmo, o governo divulga uns dados, mas o que se diz, o que se fala, principalmente especialistas, a USP mesmo lançou uma pesquisa que esses casos podem ser até 16 vezes maiores do que realmente acontecem, e já coloco também dentro disso as falas do Bolsonaro ao longo da semana, desprezando total o ser humano, com aquela fala dele, o e daí, e também o recurso que as pessoas deveriam ter, né, que é mínimo, mas ainda assim não saiu, né, o governo não paga essas pessoas, elas estão sofrendo ainda, além da fome e de não ter o recurso financeiro para, pelo menos, sobreviver, estão ainda sendo expostas nessas filas da Caixa Econômica Federal, que nunca dá certo, o benefício nunca sai. Então, tomando esses três temas que envolvem o Covid-19, gostaria de abrir a nossa primeira pauta e passo para você, Tamires, começar. Eita! Aqui em São Paulo, a gente tem mais de 30 mil casos confirmados, né? E são 2.500 mortes, pelo último dado que eu estava vendo mais cedo. E aqui eu acho que a situação é muito complicada, porque a gente tem o Dória e o Covas que fazem entrevistas praticamente todos os dias, passando para a população como se eles estivessem tendo uma postura
responsável com o combate ao coronavírus, mas, de certa forma, uma série de medidas que eles vêm tomando no governo demonstram que eles poderiam estar agindo assim muito mais. Então, o Dória, na minha avaliação, ele tenta fazer uma polarização com o Bolsonaro, né, porque ele também tem interesses em 2022, e aí fala, né, já desde o começo decretou a quarentena, fala sobre o processo de isolamento, mas não garante que as pessoas consigam ficar no processo de isolamento e não garante proteção das pessoas, né, dos profissionais que trabalham nesses serviços essenciais, principalmente os servidores da saúde, para garantir a proteção deles. Então, aqui em São Paulo, a gente percebe que os hospitais públicos como um todo, assim, não possuem os equipamentos de proteção individual, né, as EPIs, para os trabalhadores de saúde. Tem uma série de casos de funcionários que foram infectados pelo coronavírus, algumas mortes, inclusive. Em relação à quantidade de casos, né, como São Paulo é o epicentro do coronavírus aqui no Brasil, e a gente tem mais de 30 mil casos confirmados, só que desses 30 mil casos, eu estava vendo no site da prefeitura, né, na parte da Secretaria de Saúde, a gente tem uma parte que fala sobre os casos confirmados e as suspeitas. Então, os casos confirmados são 30 mil e a suspeita é mais de 100 mil. E o governo, desde o começo, né, do processo do coronavírus, fala sobre a gente fazer um processo de teste muito grande, mas, na realidade, não faz. Então, aqui a gente vive um processo de insegurança muito grande, porque o combate ao coronavírus está acabando meio que sendo de forma cega, porque se a gente não tem noção de quantos casos de fato a gente tem, se os profissionais de saúde não conseguem os equipamentos de proteção individual, se a população, né, que não faz parte do trabalho, dos trabalhos essenciais, né, mas que precisam trabalhar para sobreviver, por exemplo, tem os trabalhadores ambulantes, que eles comem à noite o que eles conseguem de dia, e se a gente não tem política pública de redução da desigualdade, né, política pública de distribuição de renda, que garantam que eles fiquem em casa protegidos e consigam se alimentar, não adianta ele chegar e falar quase todos os dias na televisão que, olha, é muito importante garantir o isolamento, fiquem em casa, estamos trabalhando, porque na realidade não dá, e é um pouco isso que a gente está vencendo aqui. Eu moro em Goianazes, aqui na zona leste de São Paulo, e eu fico muito preocupada porque, de certa forma, essa dualidade, né, do que o Bolsonaro fala e do que o Dória está dizendo, né, sobre a importância de ficar em casa, o isolamento, a quarentena, mas também tem que ir trabalhar e etc., faz com que a população não leve a sério a crise sanitária, né, e o impacto que o coronavírus tem realmente na vida das pessoas. Aqui, por exemplo, no começo, tinham parado de fazer as festas, né? Todo final de semana geralmente tinha uma festa aqui, você conseguia ouvir o som alto, etc. Parou por um tempo, mas voltou já essa semana, tipo, há umas 2 semanas atrás. Ontem e anteontem à noite, eu tinha festas em vizinho, assim, ouvindo música das 10 da noite até 4 da manhã, 5 da manhã. E aí eu fico assim, caramba, a gente tem essa dualidade, né, em relação ao governo estadual, os governantes, né, e o governo federal. A população não tem condição real de ficar em casa, porque mesmo o auxílio emergencial que foi aprovado, como você mesmo, Matheus, disse, eu tenho uma série de vizinhas minhas, inclusive, de conhecidos na cidade que procuram a ajuda, né, para preencher o cadastro do auxílio, para ter acesso ao auxílio emergencial, a renda emergencial, e eles... ou o cadastro está desatualizado, então não consegue, ou recebe negativo, e aí precisa de novo, e aí passou mais de 40 dias o processo de isolamento, e muitas pessoas ainda não receberam, fora as pessoas que não têm acesso à internet ou celular em casa, e elas estão passando a noite na Caixa Econômica Federal, né? Então, aqui em São Paulo, a gente vê uma série de bancos, inclusive teve uma matéria de pessoas idosas, mulheres grávidas, passando a noite no hospital não, né, na Caixa Econômica Federal para conseguir o auxílio emergencial, assim. Então, é uma situação muito preocupante. Tem uma série de organizações e iniciativas, né, dos movimentos sociais, de iniciativas de solidariedade em vários bairros, tem mais de 60 iniciativas aqui na cidade de São Paulo para conseguir distribuição de materiais de higiene, de alimentação, cesta básica, algumas iniciativas voltadas à renda também, né, para ajudar pagamento de conta, etc. Mas os movimentos sociais, eles não têm condição de substituir o que é
de responsabilidade do governo, né, que é uma responsabilidade de política pública. E o que a gente está vendo aqui, infelizmente, não sei se para você está também, mas a Tamires travou um pouco para mim. Parou. Voltou agora? Voltou? Voltou. Voltou? Acho que voltou. Então. Travou aqui também o meu computador. O que eu estava comentando, né? É que a gente vê um governador falando que está fazendo muita coisa, mas que na prática não está garantindo nem a proteção, nem que a população fique em casa e nem tomando medidas mais rígidas, né? Agora ele começou a mandar, tipo, a partir de segunda-feira vai ser obrigatório o uso de máscara. A gente passou mais de 40 dias, assim, então é bem assustador, assim, a situação que está acontecendo. Eu acho que eu falei demais, eu quero ouvir as meninas também. Obrigado pelo relato, Tamires. Próximo para você, Laura, falar sobre Minas Gerais e como está aí. Gente, deu uma travadinha no que o Matheus falou, mas eu entendi que é para mim falar agora, no caso? Sim, é você. Então, vou me apresentar de novo, porque eu acho que eu me apresentei errado. Meu nome é Laura Sabino e eu odeio o governador de Minas Gerais. Eu acho que assim fica melhor para explicar. Para quem não sabe, o governador de Minas, ele é do Partido Novo, é o Zema. E o Zema não perde uma oportunidade de demonstrar que ele é, de fato, o Bolsonaro de sapatênis e de camisa polo. Para vocês terem uma ideia das políticas que ele vem instaurando aqui, na verdade, agora ele tem até adaptado o discurso dele, porque eu acredito que ele viu que ficaria muito feio na mídia se fosse divulgado a ideia que ele estava inicialmente, né? Porque o prefeito de Belo Horizonte, que é o Calil, ele, quando começou esse processo da pandemia se espalhar, quando os primeiros casos confirmados no Brasil, ele já deixou claro que a gente iria adotar aqui essa questão do isolamento social. No entanto, o Zema, ele foi contra essa política no início, disse que era muito alarde, era fazer muito alarde, adotar isso logo de cara, enfim. E aí a gente pode perceber algumas coisas. Quando a Rede Globo, os meios de comunicação em massa começaram a noticiar e se colocarem a favoráveis ao isolamento social, a gente conseguiu perceber uma mudança na postura do Zema. Só que o que acontece? Essa postura é como a Tamires disse que acontece com Dória, em São Paulo, ele fala na televisão. Mas nos municípios de Minas Gerais, que estão mais afastados da capital, que estão mais afastados de Belo Horizonte, a situação está super grave. Por exemplo, eu sou de Ribeirão das Neves, que é uma periferia que está ao lado de Belo Horizonte, é uma das áreas mais perigosas daqui de Minas Gerais. Para vocês terem uma ideia, o índice de genocídio da população negra e da juventude aqui é maior do que várias outras cidades, compete com cidades e complexos imensos, assim. Pra vocês terem ideia do quanto que é a situação de Ribeirão das Neves. E lá a gente percebe que são as pessoas, que são os movimentos sociais que estão saindo na rua para tentar explicar para as pessoas a importância do isolamento social, porque não está sendo feito esse trabalho, não está chegando esse discurso até aí, sabe? Parece que é uma coisa muito afastada, parece assim, ó, coronavírus é só em São Paulo, coronavírus é só no Rio de Janeiro, é só em Belo Horizonte, sabe? Então, é uma coisa muito complexa. Uma coisa também que eu queria comentar é o impacto que o pronunciamento do governo Bolsonaro, daquela primeira vez que ele foi falar na televisão, que acreditava que aquilo era uma gripezinha e que tinha que abrir os comércios, o impacto que teve aqui onde eu moro. No meu bairro, as pessoas estavam até conseguindo cumprir um pouco o isolamento social. No dia seguinte desse pronunciamento, muitas pessoas voltaram a andar nas ruas. Começou a ter festa de novo, as crianças voltaram a brincar na rua, né? Os pais voltaram a liberar as crianças. A gente conseguiu perceber muito bem esse impacto. E a minha crítica ao governo do Zema, ela é muito ampla. É um governo que faz aquele tipo de política que defende assim: se você tem condições de ficar em casa, fique em casa. Mas as condições que ele quer dizer não é as condições porque o seu trabalho exige. Ele literalmente é aquele tipo de pessoa que defende que está tudo bem a empregada doméstica dele, que está no grupo de risco,
trabalhar na casa dele se tivesse vindo pessoas como ele, sabe? É aquela política de vamos defender a vida de ricos e vamos deixar as pessoas mais pobres, que estão em situação de vulnerabilidade social, continuar dessa maneira. A gente não tem visto uma política para recolher os moradores de rua nesse período, ou para, pelo menos, reparar os danos que essas pessoas que estão em situação de rua estão vivendo. E agora, só para concluir, porque eu quero muito também ouvir a Alana falando sobre como é que estão as coisas no Rio, eu queria dizer uma coisa. O Calil está sendo muito elogiado também pela esquerda pela postura que ele tem feito, né? A gente tem conseguido, em Belo Horizonte, cumprir a quarentena de uma forma até boa comparado com as outras capitais. Mas eu também sinto falta de uma política pública para pessoas que estão nessa situação, sabe? As pessoas que estão precisando de auxílio, sabe? A gente tem vários produtores aqui em Belo Horizonte que produzem alimentos orgânicos de agricultura familiar e que poderiam ser feitos várias redes para que essas pessoas possam ser contempladas nesse período. E eu sinto muita falta disso, de política pública para essas pessoas. O que eu tenho percebido aqui é muito, vamos ficar todo mundo em casa e as pessoas que se virem aí nesse momento. É isso, mais ou menos. Eu queria ouvir a Lana um pouco. Obrigado, Laura. Você, Lana. É interessante como que é quase a mesma coisa, né? São cidades diferentes, mas os governadores são de partidos diferentes, inclusive, mas como que se assemelha muito, porque eu acho que a lógica é a mesma, é a lógica... Eu acho que o Zema, nisso ele se diferencia um pouco, porque o Zema realmente... Ele até deu uma entrevista, né? Eu vi recentemente que ele deu uma entrevista e meio que ele defendeu o Bolsonaro, falou que o Bolsonaro tá acabando com o privilégio dos políticos e tal. Mas eu acho que o Dória e o Witzel, eles estão muito nessa linha de... Eles foram eleitos a partir do Bolsonaro, eles pegaram muito carona nesse fascismo do Bolsonaro, nessa onda do ódio que foi a campanha presidencial do Bolsonaro, mas agora eles perceberam uma chance de se distanciar, porque Bolsonaro está afundando, está se isolando cada vez mais, e eu acho que o coronavírus está sendo a chance desses governadores que estavam tão próximos do Bolsonaro se afastarem, né? O Dória e o Witzel já estavam se afastando antes, mas agora eu acho que foi o que faltava para eles aproveitarem e realmente pularem do barco, que eu acho que o Zema ainda está meio pensando como fazer, se pula do barco ou não. Mas aqui no Rio, é isso, o Witzel, ele aproveita que o Bolsonaro está tão perdido, eu ia falar que o Bolsonaro está perdido em como lidar com o coronavírus, mas não está perdido, né? É um projeto que ele está seguindo, tem um propósito, não é algo que, ai, tadinho, ele está perdido, ele não sabe como agir. É um propósito que ele está seguindo, porque para essa gente fascista, neoliberal, para eles existem corpos que são literalmente descartáveis, né? Eu acho que a gente não pode esquecer isso. Existem corpos, pessoas, vidas que são apenas números, são apenas força de trabalho, e essa força de trabalho, quando ela não é mais necessária, ela pode se tornar descartável. Porque, supondo, no pior dos cenários, os cientistas e tal, os pesquisadores, eles colocaram que no pior dos cenários, se o coronavírus não fosse nem um pouco controlado, poderia morrer 1 milhão e meio de pessoas. E para quem está no governo, para quem controla o poder, para a burguesia, 1 milhão e meio de trabalhadores não é nada. Porque a gente tem 12 milhões de desempregados no Brasil. Então, se morrer 1 milhão e meio de pobres, pessoas negras, faveladas, periféricas, eles não se importam, porque existem outras tantas milhões para ocupar esse lugar, para ocupar esses postos e ficar servindo eles. É cruel isso, é muito cruel. Mas eu acho que a gente tem que ter ciência que realmente é cruel. Esse sistema é cruel. Bolsonaro é cruel. Ele não é só um bobo atrapalhado, né? Igual eu mesmo quase falei aqui, eu quase reproduzi. E aí a gente vê que o Witzel aqui no Rio está seguindo a lógica de é preciso seguir a quarentena, eu defendo a vida antes da economia, a vida é o principal, todo esse discurso que é muito bonito na teoria, mas anteontem mesmo, essas ondas de solidariedade que estão surgindo, estão tendo muitas em vários lugares do Brasil, as ondas de solidariedade é o que estão fazendo com que a população mais pobre tenha alguma chance de seguir a quarentena, e anteontem, no Complexo do Alemão, estava tendo uma dessas ondas de solidariedade, lideradas até pelo Raul Santiago, não sei se vocês conhecem ele, o pessoal do Papo Reto, estavam lá
com um caminhão cheio de cestas básicas para distribuir para a população ali mais precarizada do Complexo do Alemão. E aí a polícia chegou para fazer uma operação, porque a polícia está fazendo operações durante a quarentena. A polícia chegou, viu o caminhão e começou a atirar, porque julgou que aquele caminhão era carga roubada. E a polícia, a gente sabe que primeiro atira, depois pergunta. Então, é bizarro, é grotesco, mas a polícia chegou atirando para o alto. Ainda bem, felizmente, por sorte, ninguém foi atingido naquele dia, mas as pessoas correram, se desesperaram, obviamente, e depois de muita confusão, quando a polícia estava ameaçando levar o caminhão, as pessoas conseguiram explicar que não era carga roubada, e visivelmente não era, né? Assim, a gente explica porque é o que resta a gente fazer, mas não precisaria nem chegar a esse ponto. E aí a gente vê que o nível de violência pelo poder do Estado, pelo poder do Witzel, ele continua a todo vapor, apesar do discurso de que vamos salvar as vidas, mas ele não se move para oferecer alimentação. E alimento é o básico, né, gente? Alimento é o básico do básico para as pessoas, porque a gente faz campanha para arrecadar cesta básica. Isso é muito importante, mas as pessoas não vivem só a partir de cesta básica. Cesta básica é o básico para as pessoas conseguirem ficar de pé, para conseguir respirar, conseguir sobreviver. Mas as pessoas precisam de muito mais do que isso. Mas nem isso o governo estadual oferece, e quando as pessoas se unem para poder oferecer, o governo vai lá e trata essas pessoas como se fossem milicianas. Né? Não vou nem usar a palavra bandido, vou usar a palavra miliciano, porque a gente precisa, aqui no Rio, é um desafio que a gente tem de cada vez mais fazer as pessoas entenderem que miliciano é bandido. Miliciano não é um braço armado do Estado para proteger os cidadãos moradores de determinada região. Milicianos são bandidos. E aí, o governo ele trata as pessoas como deveria estar tratando na prática os milicianos, que exploram os moradores das favelas, das comunidades, que pedem pedágio para poder proteger esses moradores, né? Me paga um pedágio para eu mesmo não te assaltar. É assim que funciona, né? Então, a gente está num nível de violência tão grotesco aqui no Rio, e esse nível de violência não está diminuindo por causa da quarentena. Está saindo várias estatísticas de que diminuiu o número de roubos, de assaltos, mas está aumentando o número de violência policial. Então, assim, o vácuo que fica dos assaltos, esse vácuo ele nem existe, porque ele é preenchido pelo braço armado do Estado, que continua matando e violentando os direitos da população mais pobre. E para finalizar, eu já falei muito, essa questão do auxílio, né, emergencial, que realmente é mais uma amostra de como o projeto de quem está no poder é acabar com a vida da população mais pobre, é precarizar essa vida. Porque o auxílio não está saindo, não é porque o sistema é muito ruim, o aplicativo do Google é muito fraco, o Onyx Lorenzoni falou isso, que a culpa era do aplicativo do Google. Não é. A culpa, visivelmente, é uma estratégia do governo, e aí do governo federal, de fazer com que as pessoas saiam às ruas, porque é isso. Gente, se você depende de R$600 para poder viver, e R$600 não é dinheiro suficiente para ninguém viver o mês inteiro, não é. Quem paga aluguel, quem tem que fazer compras, quem tem filho, quem tem que viver uma vida minimamente digna, não vive com R$600. Então, assim, a gente defende a necessidade do auxílio emergencial, mas a gente também tem que tomar cuidado para não parecer que esse auxílio é a chance da pessoa ter uma vida maravilhosa, plena, porque não é, de forma alguma. E aí o governo, nem esse dinheiro mínimo, esse governo não dá, ele faz de tudo para que as pessoas não recebam esse dinheiro, e as pessoas, obviamente, se elas dependem apenas desse dinheiro, elas vão sair na rua, elas vão tentar fazer alguma coisa para poder sobreviver, elas vão se colocar em risco, vão colocar em risco a sua família, que está dentro de casa, quando elas voltarem. Então, é muito tenso, é muita coisa, né? Se a gente for falar de tudo, é muita coisa, mas como que num momento tão extremo como esse, porque eu acho que nenhuma de nós aqui, né, pensou que chegaria nesse quarentena, pandemia, que é isso, né? É algo muito fora do comum, fora da curva para todo mundo. E quando chega em momentos assim tão extremos, o que já era ruim, ele se aprofunda, né? Ele fica mais grave. E aí é um desafio muito grande que a gente tem de como lidar com isso tudo, né? Muito obrigado, Lana.
Muito obrigado a todos que contribuíram com essa primeira pauta. Eu quero pedir desculpa de antemão ao público que nos assiste, porque parece que todos nós estamos dando uma travada na internet. Eu imagino que seja o próprio programa StreamYard, principalmente pelo excesso de lives e pela transmissão de dados, todos estamos um pouco meio ruim. Eu achei que o Zoom estaria pior, porque o Zoom também está sendo muito utilizado, está tendo muito travamento nas lives. Optei por usar o StreamYard achando que seria um pouco melhor, mas parece que não, estamos todos meio travando e o áudio meio falhando. Não sei se também, quando eu falo aqui, eu estou travando para vocês, ou se é só minha internet também. Mas áudio enfim. tá um pouco estourado o áudio. Hã? Tá fazendo um ruído muito alto quando você fala. Então, eu acho que é a transmissão mesmo. E... Enfim, antes de entrar na segunda pauta, eu gostaria de passar aqui no chat para dar os bons dias que nos foi enviado. A Mirtz Correia mandou um bom dia e trouxe uma questão aqui para ser debatida. Infelizmente, eu acho que nenhum de nós saberia debater, porque é sobre o governo do Amazonas, sobre o Sinésio Campos do PT e o Josué Neto do PRTB. Eu não tenho propriedade para falar sobre esses casos da Amazônia. Além disso, o bom dia do Paulo França, que é integrante do canal. Bom dia a todas as mulheres na telinha do canal Resistentes. O Marcelo Vidal Viesser manda um bom dia também para nós. O Wagner Campelo fala: o Moro preparou um dossiê de 15 meses com desavenças com Bolsonaro, conversas, áudios e imagens, que deve estar acontecendo agora, nesse momento, o depoimento do Moro. Vamos falar sobre isso também. A Elizabeth Fernandes: bom dia, meu programa de sábado, adoro, obrigado, Resistentes. O Paulo França falou em relação a Lana, que ótimo, que socialismo, todo apoio. Rosimari mandou parabéns pelo trabalho. Antonieta Silva: bom dia, adoro ouvir a Tamires falar, aliás, todos do canal, sou muito fã dela. O Paulo França acrescentou também na fala da Tamires: aqui em São Paulo, os colaboradores de serviços essenciais são, em sua maioria, expostos, lixeiros e varredores sem nenhuma proteção. O Paulo também fala que o Zema é exterminador de vidas. O Felipe Salles mandou um superchat, fazendo uma contribuição para o canal, falando: minha singela contribuição para essa gente jovem reunida, para esse canal excepcional, força na luta, galera. O Isel Pinheiro, que é um amigo nosso também, mandou bom dia do centro do mundo, Alegrete, Rio Grande do Sul, com Lula inocente, saudades do meu ex. O Ronan Pereira manda um fora Bolsonaro, Moro na cadeia. Bruno 08, que voz bonita. Paulo Pamplona Frazão: bom dia, Matheus, ótima live, compartilhando no Facebook, abração, muito obrigado, Paulo. O Paulo França fala: em defesa da renda mínima cidadão, o mundo todo está debatendo essa questão até a vitória, camaradas. Marília Braga: bom dia. Maria Antônia Cardoso: bom dia a todos. Sumaia também, que está sempre conosco, bom dia. Já bati papo com a Tamires hoje às 4 horas. O pessoal da madrugada. Não, foi quando eu estava falando para vocês. Eu dormi antes das 8 da noite e acordei 3h30 da manhã com os meus vizinhos dando festa aqui. E aí eu postei no Twitter dizendo assim: nossa, que eu fico preocupada com quando eu acordo esse horário e percebo que ainda tem gente em festa, porque é como eu estava comentando, né? Ainda tem gente que não entendeu a importância do isolamento social. E aí ela estava falando sobre isso também. Aliás, várias pessoas comentaram, né? Aqui no meu bairro também tem festa. Voltaram a fazer festa de aniversário de criança. Enfim. Não, nessa madrugada eu fiquei assistindo uma live de um repórter doido de tudo, que inclusive vai ao conto do que a gente está falando, das pessoas sentirem necessidade de ter o dinheiro e tudo, mas isso foi uma ação armada, com certeza, de algum grande grupo. Mas na cidade de Ourinhos, no interior de São Paulo, teve assim um negócio que não acontece sempre no interior. Assim, mais de 20 homens armados com .50, assim, com metralhadora, tipo, mas com armamento para .50 para derrubar helicóptero, furar tanque de guerra, um negócio assim, fora do normal.
foram na cidade de Ourinhos e assaltaram todos os bancos, sabe? Só que era tanto armamento que a polícia da cidade não podia confrontar com eles. E um cara doido, um repórter da cidade, ficou no meio desse negócio, fazendo uma live e transmitindo tudo ao vivo durante essa madrugada. Então, tipo, não conseguia dormir, fui assistir essa live, fiquei mais agitado ainda e acabei nem dormindo direito também. Mas, enfim, vamos passando para a segunda pauta nossa, que seria o papel da esquerda nesse momento, né? Temos a grande mídia, principalmente, está polarizando, só que só dentro da direita. Gente, eu dei uma caída aqui, eu não estou conseguindo ouvir vocês. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu estou conseguindo te ouvir. Vocês conseguem me ouvir? Vocês conseguem me ouvir? Vou sair e vou entrar de novo, tá bom? Porque eu não Combinado. Ouvindo vocês. Bom, a Laura também tem o assunto da segunda pauta, então eu vou continuando aqui falando. Seria sobre essa polarização que está sendo feita entre Moro, Bolsonaro, Dória, Bolsonaro, Witzel, Bolsonaro, e no fim a gente acaba ficando de lado, né? A esquerda em si não está tendo um protagonismo nesse momento. Não sei se seria também posso dizer, uma culpa nossa ou não, mas eu gostaria de saber de vocês o que temos que fazer, né? Qual o caminho para a esquerda agora também conseguir polarizar com o que a grande mídia vem fazendo, essa polarização dentro da direita, e acrescento também nesse debate se estão tentando impor para a esquerda essa frente ampla, inclusive ontem teve live junto com o Fernando Henrique Cardoso e com outras figuras que participaram do golpe contra Dilma, e também, se conseguirem e puderem, no meio dessa fala de segunda pauta, falar sobre esse conflito que está tendo, né, entre a STF e Bolsonaro, entre a não nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, e também, acrescentando nisso tudo, um misto de tudo isso, falar sobre hoje, que agora, né, também um processo que está sendo a jato aí, já que é o do Moro e ele está acostumado a isso, né? Inclusive eu vi até um meme na internet que o Moro falou que hoje ia dar o depoimento dele, trazer e levar todas as provas contra o Bolsonaro. A gente fica sempre com medo porque o Moro não sabe muito bem o que é prova e o que é convicção. Então vamos ver se ele vai ter prova mesmo contra o Bolsonaro ou não. Enfim, passo para vocês. Se quer começar, você, Lana? Vou tentar ser mais rápida do que antes. Então, não sei se ele está agora dando o depoimento dele, né? Mas eu acho que talvez hoje o Jornal Nacional traga grandes emoções novamente para a gente, né? Nessa sanha do Jornal Nacional sempre, né? De exaltar o Moro, e agora eles estão aproveitando para fazer 2 em 1, né? Exaltar o Moro e ofuscar mais, diminuir a figura do Bolsonaro. Espero que ele realmente tenha provas contundentes contra Bolsonaro, né, nessa briga dos dois. Eu torço pela briga, mas é claro que se um puder autodestruir o outro, eu fico bem satisfeita. Assim. Que eu ia falar o papel da esquerda, né, que você perguntou. Cara, eu acho que a minha avaliação é que a gente, e a esquerda mesmo ampla, assim, no sentido bem geral, do Lula ao Ciro, passando pelo PSOL, que é o meu partido, eu acho que a gente tá muito para trás nessa disputa mesmo. Assim. A minha avaliação é que a gente perdeu muito o bonde, e isso não é de agora, não é algo de agora por causa do Bolsonaro. Eu acho que, historicamente, a gente foi diminuindo o nosso poder de diálogo mesmo com a população, a população mais pobre, a classe trabalhadora que é tão diversa, né? Não é só aquela figura do industrial, né, com a chave de fenda na mão, a classe trabalhadora que é negra, que é feminina, que é também LGBT. Então, eu acho que a gente perdeu muito essa capacidade de diálogo, e isso reflete muito agora, assim, nas questões práticas do dia a dia. Bolsonaro está para cair, mas não é a gente que está dando o empurrão final para que o Bolsonaro caia. A gente está vendo que tá tendo essa movimentação por parte, mais uma vez, da burguesia, por parte, mais uma vez, da grande mídia. E aí é óbvio que a gente está o tempo todo pensando como colocar a nossa narrativa
em pauta, como colocar a nossa narrativa como algo central nessa luta, né? Que não é só uma luta contra o Bolsonaro. Nosso inimigo não é só Bolsonaro. O Bolsonaro é uma parte. Mas como que a gente coloca, como que a gente constrói essa narrativa contra o sistema capitalista, contra esse sistema racista, machista, que nos moe todo dia, né? Que moe a classe trabalhadora o tempo todo. Então é muito difícil. Mas eu acho que a gente tem feito uma tentativa, mas eu acho que a gente ainda, e aí eu estou falando novamente a gente como um sentido muito amplo, com todas as camadas que a esquerda pode ter, mas eu acho que a gente ainda não conseguiu colocar a nossa narrativa como algo central, como uma força forte o suficiente para estar ali, lado a lado, frente a frente, disputando com quem está no poder, sabe? Assim, a nossa posição, ela ainda engatinha muito. Eu acho que a gente se desacostumou mesmo a como ser uma oposição contra um inimigo tão forte, tão poderoso, como o Bolsonaro e tudo que ele representa, né? Por mais que o Bolsonaro seja uma figura patética, mas quem está ali ao redor dele são figuras extremamente poderosas. São as figuras que mandam nesse país desde sempre. E teve uma recuada ali, né, com os governos Lula e Dilma, que foi eu cresci, né, tendo Lula presidente, e eu não sei, né, mas a minha avaliação, assim, dos meus amigos, pessoas dessa faixa etária, assim, é que a gente cresceu tendo Lula presidente, a gente cresceu, às vezes, tendo uma sensação de que a melhora é constante, assim, de que a gente está sempre numa possível melhora, de que a gente está caminhando para um mundo melhor. E parece que isso é quase automático, esse caminhar para um mundo melhor. E aí, quando vem o golpe, a gente percebe que não é automático, sabe? Assim, lá, a Angela Davis, né? A liberdade é uma luta constante. E aí a gente se dá conta do que essa frase significa, do que é uma luta constante, o que é uma construção constante. E eu acho que muitos de nós, eu era quase uma criança quando o Lula era presidente, mas eu acho que muitos de nós acabou se acostumando com essa ideia de ter uma figura tão próxima, que a gente gosta e que de certa forma dialoga muito com a gente, pode dialogar mais com uns, menos com outros, mas que dialoga, é o grande nome da esquerda hoje, e a gente se desacostumou a ser uma oposição a uma outra figura poderosa, bizarra, horrenda, no caso, que é o Bolsonaro, né? Mas poderia ser o Aécio, poderia ser o Dória, né? Poderia ser o próprio Moro. E eu acho que a gente tem um exercício muito grande pela frente de como construir uma luta forte, popular, contra essas figuras. 30% da população ainda apoia o Bolsonaro. 30% é muita coisa. E aí a gente fica indignado que o Maia não emplaca o pedido de impeachment contra Bolsonaro. Mas, no lugar dele, nenhuma figura, nenhum presidente da Câmara iniciaria um pedido de impeachment, na minha avaliação, com alguém que tem 30% de aprovação. Porque até 30% de aprovação é muita coisa. É um terço da população. E para crescer para 40%, chegar a 50% é um pulo. Então, iniciar um processo de impeachment nesse momento eu acho extremamente arriscado também, por mais que eu queira ver ele caindo, por mais que talvez, né, talvez não, né, com certeza, ele no poder por mais tempo significa mais pessoas mortas, significa mais camadas da população sendo mortas. É um processo de impeachment agora, iniciado com 30% de aprovação, pode ser um tiro no pé, inclusive para a gente, para a esquerda, que defende que ele caia. Então, eu acho que a gente precisa pensar como que a gente defende o impeachment do Bolsonaro, ou a saída dele, ou a renúncia dele. Cada pessoa defende, às vezes, uma coisa diferente, mas eu acho que o que todo mundo quer é que ele caia, é que ele deixe de governar. Mas como a gente defende isso? Pensando em saídas também. Mourão é o melhor para a gente? Mourão é uma figura que a gente quer no poder? Um militar no poder? A gente quer isso, um militar de verdade, né? Não um militar fake como Bolsonaro. E também se Bolsonaro, caso se inicie um processo de impeachment do Bolsonaro, como que a gente faz para que a aprovação dele esteja menor? Porque 30% da população apoiando quem está no poder é um perigo muito grande para a gente, que é a oposição. Muito obrigado pelas palavras, Luna. Contribuiu muito para o debate. E eu passo para você, Laura. Então, a Lana super me contemplou com a fala dela, mas eu queria acrescentar algumas coisas também. Eu acho que quando a gente pensa, Matheus,
O que a esquerda deve fazer, por exemplo? Eu acho que, ou uma pergunta como que você fez, tipo, o que vem agora, depois do corona? Eu acho que é importante a gente ter em mente que está em aberto, que a gente está vivendo um processo, a gente está passando por esse processo agora. E aí a gente consegue ter ideias de coisas que podem sim nos aproximar dessas pessoas, dos trabalhadores, e também que pode distanciar a gente desses 30% que ainda gostam do Bolsonaro. Por exemplo, a esquerda adotar uma postura de fazer piada o tempo inteiro com quem votou no Bolsonaro, eu não acredito que nesse momento seja um tipo de postura que abre diálogo com essas pessoas, por exemplo. Eu não acho que é um tipo de postura que vai realmente fazer com que a gente chegue até essas pessoas. Porque é importante a gente ter em mente o seguinte: existem grupos fascistas no Brasil, isso é um fato. Pessoas que, de fato, acreditam que uma pessoa que, por ser negra, a vida dela vale menos, uma pessoa que é de camada popular, a vida dela vale menos, os LGBTs valem menos. Existe esse grupo de pessoas, sim. Mas é importante ter em mente que a maioria das pessoas que votaram no Bolsonaro votaram pela pauta antissistêmica que o Bolsonaro apresentava. O Bolsonaro se colocava como uma pessoa que queria mudar tudo que está aí. Tá ok? Inclusive. Então, o que acontece? Eu acho que é importante para a esquerda a gente resgatar historicamente o papel que a esquerda desempenhou na história. A esquerda sempre levantou as pautas de fato que são contra esse sistema. Até mesmo a esquerda mais moderada, que é a esquerda não revolucionária, as reformas que eles propõem, como, por exemplo, a reforma agrária, a reforma tributária, não são pouca coisas, sabe? Elas apresentam respostas reais que não vão resolver o problema, porque é um problema sistêmico, né? O problema é o sistema capitalista. Mas são respostas que elas atendem muito às demandas da população. Então, eu acho que é isso. Eu acho que com o período da era Lula, na era Dilma, tiveram vários erros, mas alguns avanços fez a gente ter, como a Lana disse muito bem, essa sensação de que direitos é uma coisa que a gente já tinha. Olha, isso daqui a gente conquistou, então é estático, não tem como a gente perder. Só que o golpe provou que não. A gente ainda precisa de lutar e disputar a sociedade. Os movimentos sociais precisam se abrir para a sociedade, sabe? É meio irônico falar isso, mas os movimentos sociais precisam ter como meta alcançar a população, sabe? Tirar um pouco esse discurso dos nossos grupos e tentar levar eles cada vez mais a todo tipo de trabalhador, não só também aquele trabalhador fabril, como a Lana bem disse e descreveu, né? Que a esquerda ainda tem, às vezes, esse tipo de pensamento, né? E a gente tentar adaptar também nossa linguagem para o século XXI. A esquerda tem muita dificuldade em fazer isso, sabe? A gente que produz conteúdo para a internet, a gente que é de esquerda, a gente super é chamado, às vezes, de youtuber de esquerda, por pessoas de própria esquerda para tentar desmerecer. Não consegue perceber que isso também é um instrumento importante para fazer trabalho de base, sabe? Que é importante também estabelecer um contato com as pessoas em todas as frentes que a gente puder fazer. Então, eu acredito que esse é um dos pontos, a esquerda entender que, a questão aqui não é como vai ser depois que o Bolsonaro cair ou depois do coronavírus, é entender como vai ser esse processo, como a gente vai guiar esse processo, ou se a gente vai continuar como a gente tem ficado muito na defensiva, apenas sendo guiados pelas pautas levantadas. E sobre essa questão do endeusamento da figura do Moro, que a gente já viu isso há um tempo, ele tinha enfraquecido um pouco depois que ele entrou no governo Bolsonaro, e eu acredito que ele percebeu isso. E aí eu acho que é importante, nesse momento, a gente disputar pautas mesmo, discutir pautas com as pessoas. Porque aí a gente consegue compreender que, por exemplo, o problema não é o Bolsonaro. O problema é a ideologia que está por trás do Bolsonaro. O problema está no Paulo Guedes, por exemplo, ser um ministro. A gente percebe que, por exemplo, eu lembro que na época que o Mandetta estava para cair, muita gente falando assim, mas o Mandetta é uma pessoa sábia, o Mandetta é a única pessoa digna que está no governo Bolsonaro, só que, gente, não tem como uma pessoa sábia estar no governo Bolsonaro. Não tem como uma pessoa que seja alinhada com os pensamentos, não tem como uma pessoa que seja alinhada com os direitos dos trabalhadores estar no governo Bolsonaro, porque um é antítese do outro, sabe? Não tem como a gente ter essa ideia. E aí eu acho muito perigoso quando aí uma autocrítica do PT ao vivo aqui,
eu acho muito perigoso quando as lideranças de um partido como o PT, por exemplo, acabam fazendo lives, acabam se mostrando ao lado de figuras que não são nem de esquerda. A gente não pode dizer que o Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, é uma pessoa de esquerda, sabe? A gente não pode dizer que o Rodrigo Maia, por exemplo, é uma pessoa que seja à esquerda. Não estou ouvindo a Tamires. Tô ouvindo você. Oi, Tamires. É que a Tamires fez alguma coisa com a mão? É que travou aqui, mas deve ser a minha internet, então, se o Matheus está ouvindo. Eu tô ouvindo. Eu não consegui ouvir a Tamires. Então é a minha internet. Então é a minha internet. Mas para concluir aqui, então. Pode continuar. Mas para concluir aqui, eu não consegui ouvir o que a Tamires falou, mas, de qualquer forma, eu acho que é importante a gente saber fazer essa separação, porque as pessoas que estão assistindo isso, as pessoas que estão vendo esse processo, que não estão tão dentro, elas acabam vendo essas lideranças, e aí, de novo, aparece o Luciano Huck dizendo, olha, eu não faço política como eles, olha só como eles são todos iguais, estavam juntos em tais lugares, sabe? Eu acho que é importante, nesse momento, que a esquerda, não a questão de tomar uma postura mais radical, mas que a esquerda se apresente realmente, de fato, como quem está contra esses interesses da classe dominante do país, que de fato é o que a gente representa. Porque quando a esquerda descobrir que quando a gente usa as nossas pautas, de fato, o que a gente defende, a gente se torna imbatível, aí a esquerda vai conseguir crescer muito mais, sabe? Quando a esquerda conseguir perceber que o quanto as pautas que a gente defende estão alinhadas, sim, com o pensamento das pessoas, né? Eu acho que em algum determinado momento alguém inventou uma mentira que a esquerda acreditou muito bem, que as nossas pautas são pautas acadêmicas e que elas não contemplam a população. E é um perigo a esquerda acreditar nisso. A gente não pode acreditar nisso porque não é verdade, sabe? Porque uma pessoa que diz que defende a família, adotando pautas que tá ok a sua avó morrer de coronavírus, não pode defender a família, entende? Uma pessoa que para aumentar, para as pautas delas estiverem em alta e conseguir ganhar hegemonia da população, precisa de desqualificar e inventar fake news, não é um discurso que está alinhado com os verdadeiros interesses da classe trabalhadora. É isso, gente, eu falei muito, acabei me empolgando, mas é isso que eu queria falar sobre isso. Meus 20 centavos desse debate. Muito obrigado, Laura. Posso para você, Tamires, mas antes eu gostaria de pegar aqui um comentário da professora Daniela Araújo, que é uma parceira nossa do canal também, falou que baita time, parabéns resistentes, Minions e Bolsominions em briga em frente da Polícia Federal. Abraços de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Peço a todos também para que sigam o canal da professora, ela é muito boa, ela faz umas lives assim, bem legais mesmo, com análise política, e ela é muito enérgica, eu adoro assistir ela, porque ela fala brava, ela fala de um jeito assim que te traz energia e te chacoalha também para a militância. Então, muito obrigado, professora, por estar assistindo aqui essa live conosco. E eu vi também um comentário do Paulo França, parece que agora lá, então, os bolsonaristas estão queimando a camiseta do Sérgio Moro, aí o grupo do Sérgio Moro está brigando com eles. É um rolo, mas, pessoal, não sai da live, continua aqui, depois a gente assiste juntos aí, que eu também quero ver o que está acontecendo lá. E a Tuca também manda um bom dia a todos. Enfim, aproveitando esse gancho dessa briga do meio jurídico, e aproveitando que você também é do meio jurídico, Tamires, gostaria que você acrescentasse na sua fala também essa visão sobre o que está acontecendo agora no STF também, junto com essa briga do Moro e Bolsonaro. Vocês conseguem me ouvir bem? Conseguem ouvir? Legal. É porque a hora que eu fiz a cena assim, Laura, era porque eu não estava conseguindo te ouvir, mas aí eu acho que é a minha internet mesmo aqui que está com pane. Na hora que você estava falando da autocrítica petista, né? E eu concordo completamente com o que você falou, assim, a gente precisa conseguir se diferenciar. Vou tentar de forma rápida pontuar algumas coisas, porque eu fui muito contemplada pela fala da Lana e da Laura, mas primeiro, pegando um pouco o gancho que a Laura deu, assim, no final da fala dela, né, sobre essa questão da esquerda e da gente entender que as nossas pautas são as pautas da classe trabalhadora, assim, da maior parte da população como um todo. E eu acho que esse processo agora do coronavírus, ele deixou isso mais exposto ainda, sabe? Tipo, a gente está vivendo um momento em que o capitalismo, eu acho que eu vou usar um pouco a frase que o Lula fez ontem no vídeo, né? O capitalismo está nu.
Eu gostei muito dele ter falado isso, porque eu acho que isso é um fato, assim, esse processo do coronavírus, demonstrou para a gente que esse sistema econômico de exploração das pessoas, desse sistema econômico que pratica, né, uma política de morte contra a maioria da população brasileira, não sustenta mais. E aí, pautas como a renda básica à cidadania, pauta como a defesa de um sistema de saúde público de qualidade para todos e todos, que são pautas historicamente nossas, né? Então, políticas de redução da desigualdade social, que são pautas historicamente nossas de esquerda, de certa forma, elas estão sendo abraçadas por uma parte da direita que historicamente trabalha para combater essas políticas, né? Então é muito surreal. Eu estava falando com um amigo meu que mora na Espanha, e lá na Espanha também foi um dos países na Europa em que mais teve casos do coronavírus, e que o governo lá é um governo de esquerda, o governo de esquerda desde o início iniciou o processo de isolamento, de lockdown, de garantir, assim, eles chegaram a estatizar alguns hospitais privados para garantir o combate ao coronavírus, e a direita lá está indo para cima do governo de esquerda, dizendo como eles estão sendo irresponsáveis, e falando sobre renda básica universal, falando sobre a importância de investir em saúde pública. Então, eles estão, de certa forma, revertendo uma lógica em um discurso que é historicamente nosso, né? E eu fico bem, assim, assustada, assim, de certa forma, porque quando a gente percebe aqui, no Brasil, né, em que o governo federal é um governo da direita, né? E, assim, de uma extrema direita, uma direita que pratica uma política de morte, como a Lana falou, né? Uma direita que não se importa com a vida da maior parte da população, uma direita que acha e que pratica, inclusive, uma política de que corpos negros, corpos LGBTs, corpos de mulheres, corpos de pessoas idosas, corpos periféricos são descartáveis, sabe? Para o governo como um todo. E é assustador perceber que, mesmo com essa política, né, e com isso sendo escancarado nas falas e nas práticas do governo Bolsonaro, a gente, enquanto movimento social, enquanto movimentos de esquerda, enquanto partidos políticos de esquerda, não conseguimos, de certa forma, criar uma narrativa de oposição que se fortaleça. E aí eu acho que o movimento de esquerda está unificado, assim, as Frentes Brasil Popular e o Povo Sem Medo construíram um documento grande para pautar as medidas emergenciais e falar sobre a importância de, quando passar essa crise, iniciar um encontro para repensar as propostas e políticas para a sociedade brasileira. Tem tido uma série de iniciativas de solidariedade que estão sendo lideradas por movimentos sociais de esquerda, mas a gente, mesmo assim, não está conseguindo atingir a maior parte da população. E aí, isso eu acho que tem uma série de problemas. O primeiro a gente perdeu, nos últimos anos, na minha avaliação, essa questão de fazer um diálogo com a população. Assim, a gente fala muito sobre, assim, o povo, a classe trabalhadora, porque nós, etc. Falar muito para as pessoas, mas sem ouvir, sem dialogar. E aí é muito surreal, porque a gente faz um discurso dizendo que estamos falando para vocês, porque é os seus direitos, porque lá. Só que como que a gente vai saber qual que é os nossos direitos, né, de fato? O direito da classe trabalhadora, o direito da maior parte da população brasileira, se a gente não está conseguindo falar com as pessoas, ouvir o que elas estão pensando, ouvir o que elas absorvem do que está sendo colocado. Isso que a Laura comentou sobre a importância de criar conteúdo para a internet, né, e conteúdo de esquerda, e parte dos nossos dirigentes tratarem isso como se não fosse nada, é muito surreal, porque é isso, a gente, parece que a esquerda, eu falo também como a Lana estava comentando, né, a gente esquerda como um todo, está preso na década de 80, sabe, na época das greves do movimento sindical, em que a classe trabalhadora era a classe operária, a classe operária de indústrias, metalúrgicos, e assim, mudou completamente, sabe? Os trabalhadores de aplicativo, né? A uberização do trabalho, a precarização do trabalho, a automatização, inclusive, né? Essa era digital dos robôs, tudo isso fez com que as relações de trabalho, com que os trabalhadores se portassem de uma forma muito, muito diferente do que era 30 anos atrás, 40 anos atrás. E se a gente não entender isso,
e mudar o nosso discurso, a nossa forma de diálogo, isso, a gente não vai conseguir atingir. A gente pode estar falando as coisas que a população brasileira precisa, pode ser nossas pautas históricas que estão sendo colocadas no centro, como agora, mas a gente não vai conseguir criar essa hegemonia no discurso de oposição ao governo, porque a gente não tem essa ligação com a realidade concreta, assim, da vida das pessoas, né, do dia a dia delas, do trabalho delas. Isso é uma coisa. E aí, sobre o Bolsonaro, STF, Moro, governo federal, quando eu vi a coletiva de imprensa do Moro e a do Bolsonaro em seguida, eu fiquei, assim, muito estarrecida, porque, para mim, algumas coisas, assim, deixaram bem claras, assim, né? Primeiro que o Moro saiu, não foi por causa do diretor da Polícia Federal, ele saiu porque ele está percebendo que o governo está afundando e ele tem interesse em 2022 e ele quer, de alguma forma, se afastar disso. Só que, no próprio depoimento dele, ele deixou claro, né, na sexta-feira passada de manhã, que ele tenha cobertado todos esses crimes que o Bolsonaro cometeu, todos, porque isso não aconteceu agora, ele não ficou sabendo isso no dia anterior, e se ele está acompanhando o presidente, enquanto ministro da Justiça, praticando todas essas tentativas de interferência na Polícia Federal, interferência no STF, e não fez nada, ele foi cúmplice dos crimes que o Bolsonaro cometeu. E aí, quando o Bolsonaro, mais tarde, né, no pronunciamento dele, fala sobre a Polícia Federal se interessar mais na investigação da Marielle, né, do assassinato da Marielle, do que da facada dele, quando, na realidade, a facada que ele recebeu foi investigada, acharam o culpado né, que era o Adélio, e depois falaram assim, não, ele agiu sozinho e o Bolsonaro não recorreu, né? Ele mentiu, porque ele não recorreu. Foi pesquisado e ele não recorreu. Se ele não recorreu, ele concordou com o resultado do que foi pesquisado. E o Moro estava dizendo que ele estava tentando interferir na Polícia Federal. E no dia seguinte, o Intercept fala sobre como Flávio Bolsonaro tem atuação com o escritório do crime e com o esquema de milícias que está relacionado a terras e de como... E aí, se a gente junta uma entrevista do secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, que falava que os milicianos que assassinaram a Marielle são relacionados estava provavelmente relacionado a uma disputa de terra no Rio de Janeiro, você fica assim, pronto, o Bolsonaro, ele acabou de confessar em rede nacional que a família dele não só está relacionada com o assassinato da Marielle, como ele tem tentado interferir na Polícia Federal e no STF no que se refere ao que está sendo investigado, para impedir que eles sejam culpados. Assim, isso é muito grave. Isso, assim, é muito, muito grave. E aí, quando a gente percebe, né, o Moro fazendo essa movimentação que ele fez, e para além dessa movimentação que ele está fazendo, o STF tentando lidar com o que o Bolsonaro está fazendo, né, então impedir que o Bolsonaro indique um diretor-geral da Polícia Federal e o Alexandre de Moraes impediu, de fato, a gente fica numa situação complicada, porque se for pensar só no direito, realmente não dá. Tipo, o Poder Judiciário, ele não pode interferir diretamente nas ações do Poder Executivo. Quem faz o controle do Poder Executivo é o Poder Legislativo. Se tem uma interferência direta do Poder Judiciário no Executivo, a gente percebe que tem uma situação complicada e realmente cria uma instabilidade nos poderes, né, da República em abstrato. Só que a questão é a seguinte, a gente está com uma instabilidade nesses três poderes e, inclusive, uma instabilidade que passa por um processo de desgaste, né? De desgaste não só político, mas de reconhecimento em relação tanto ao Poder Judiciário, quanto ao Poder Legislativo, quanto ao Poder Executivo, desde o processo, se a gente for pensar assim antes, assim, até antes do impeachment contra a presidenta Dilma. A gente passou por um golpe institucional, né, que foi o impeachment da presidenta Dilma, e isso fez com que praticamente todos os processos de lá para cá, isso um pouco na minha avaliação, ficasse um pouco torto, assim, de certa forma, para ser apresentado. Por quê? A gente fala assim, putz, o STF não pode interferir no Poder Executivo, isso está errado. Mas, de certa forma, a gente tem condição de deixar o Bolsonaro agir como se ele pudesse fazer tudo, como se ele fosse o soberano e não tivesse nenhum controle, porque é assim que ele está agindo, né? E é isso que demonstrou não só as denúncias do Moro, como a coletiva de imprensa, com ele praticamente dizendo que tudo que o Moro falou de verdade de manhã era real. Então tem que ter um controle. Mas a forma desse controle hoje, na minha avaliação,
ela só vai, tipo, ser legitimada, né, e só vai estar ligada a um processo democrático se vier de uma organização e uma mobilização popular. E aí, isso é um processo que a gente precisa repensar como um todo, né? É isso, assim, o sistema capitalista, ele já está se mostrando insuficiente. E o processo do coronavírus demonstra para a gente que não dá mais para a gente viver em uma sociedade em que o sistema econômico nosso ele é baseado na morte de corpos que são descartáveis, né? Os corpos negros, LGBTs, as mulheres, os periféricos. E na exploração também, ao mesmo tempo, desses corpos. Assim, não dá para isso acontecer mais. E não dá para a gente viver em um sistema político e econômico em que tem um presidente que é escancaradamente fascista e violento e sem controle algum. Então, é um pouco difícil até te responder, sabe, Matheus, em relação ao direito, porque em que pese o que o Alexandre de Moraes fez, né, a interferência no Poder Executivo ser juridicamente errada, porque isso é uma interferência de poderes que não deveriam acontecer, ao mesmo tempo não dá para deixar o Bolsonaro agir como se ele pudesse fazer tudo, então tem que ter, né, um controle. E aí o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão em tese que é responsável por garantir os direitos da Constituição, né, que é por garantir, inclusive, essa harmonia em relação aos direitos, ele tem o dever de agir. E tem que agir, principalmente quando o Poder Legislativo, que é o que deveria fazer esse controle, como a Laura comentou, acho que não lembro se foi a Laura ou foi a Alana, acho que foi a Alana, não tem condição de agir na prática quando a gente tem um presidente que tem mais de 30% de apoio da população. Porque aí o Legislativo ele fica um pouco preso com isso, né? Porque eles também estão representando a população brasileira, né? E aí o Maia não vai agir de uma forma em que ele não tenha segurança que, de fato, isso vai ter um apoio popular. Mas, assim, se você percebe, é completamente distorcido a lógica de como os poderes estão agindo, né? A gente não age já mais pensando na lei, na Constituição, no que é certo, na democracia. A gente age de acordo com o que pode trazer ou não mais aprovação da população como um todo, assim, então é bem difícil. Obrigado, Tamires. Estamos chegando já a mais de 1 hora de live, mas a gente vai entrar ainda um pouquinho numa terceira pauta, vou passar bem rápido. Fazendo uma síntese de tudo que vocês falaram, inclusive do que a Laura falou também, de como está a esquerda nesse momento, eu lembro que nesse ano mesmo eu fui expulso já de vários grupos de esquerda. Alguns grupos que só ficam discutindo Trotsky, Stalin. Alguns outros grupos falaram assim, não, seu canal, você é youtuber, não serve, tipo, me excluíram também. E alguns outros falando também, não, você não é comunista, você chama um monte de petista no seu canal, caçaram minha carteirinha de comunista porque eu convido petistas para conversar, como se, tipo, não poderia existir comunista dentro do PT. E sabe, assim, então é umas infantilidades, assim, desse sentido, que a gente fala assim, se continuar assim, o Bolsonaro vai continuar para sempre mesmo no poder, porque se a gente não crescer e não amadurecer no debate e no que realmente a população precisa ouvir e se aproximar dentro da esquerda, a gente vai ficar patinando, correndo atrás do rabo e nunca vai fazer nada mesmo, né? Então, é muito importante a gente trazer essas autocríticas dentro da esquerda. Aproveito para dar também o bom dia para a Gisele Gerosa, fala parabéns, Matheus e canal Resistentes, admirável opiniões que nos acrescentam inúmeros argumentos neste Brasil fascista. Marília Braga, bravo, Tamires. Adilson Garbi também, bom dia, Resistentes. Bom, passando para a nossa última pauta, e eu peço para vocês fazerem uma síntese mais rápida, mas também fiquem à vontade. Seria mesmo a questão do pós-Covid, né? Mesmo que se não existisse o Covid, se não existisse essa pandemia, o sistema capitalista já estava em colapso, o neoliberalismo já era falho, assim, as previsões nossas eram todas de que, principalmente aqui no governo Bolsonaro, nada ia dar certo, o caos social ia ser instalado de uma forma ou de outra, a gente só antecipou tudo isso que a gente está vivendo agora, né? Esse caos social, as pessoas sem dinheiro, não tendo condições de vida mesmo, o desemprego aumentando, só que, de certa forma, a pandemia acelerou todo esse processo. Mas,
como aqui também, e vocês já, a própria existência, a presença de vocês aqui, para aqueles que nos assistem, já é um ganho de energia e esperança para as pessoas saberem mesmo, principalmente o nosso público aqui no canal, mais de 50%, porque dentro da estatística a gente consegue ver, né? Mais de 50% são pessoas com mais de 55 anos, se eu não me engano, então são pessoas que já sofreram e já lutaram outras lutas, e assim, sente agora, né? Tipo, vou ter que voltar tudo de novo, já superei a democratização e agora de novo vem um fascista, de novo vem um autoritário. Então as pessoas ficam mesmo, de certa forma, mais deprimida e mais triste, e a existência de vocês aqui, por ser jovens e muito militantes de luta mesmo, com muito conteúdo, já é um grau de esperança ter vocês aqui, mas eu gostaria também que vocês deixassem a palavra de vocês, de esperança, como que a gente vai superar esse neoliberalismo, como que a gente sabe que depois de passar toda essa pandemia, a conta vai vir em cima do trabalhador, e quais são as condições que a gente tem para fazer essa ponte, para conversar com os trabalhadores, e é isso, eu gostaria que vocês trouxessem o povo para a luta. Começo com você agora, Tamires. Seu microfone está fechado. Oi. Travou um pouco o que você falou, mas é futuro, né? Que você está perguntando. Sim. Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Então, tá. Tá. Legal. Eu vou tentar ser rápido, porque eu acabei de falar também, quero muito ouvir as meninas. Eu acho que a gente tem uma frase que é muito clichê, mas que eu gosto de usar bastante, que é todo momento de crise é um momento de oportunidade, assim, eu acredito nisso muito. Como eu estava comentando, né, um pouco antes, eu acho que o processo do coronavírus, ele escancarou que o sistema capitalista, ele já não funciona mais, assim, já nunca funcionou na realidade, mas agora, assim, ele ficou escancarado que não dá para a gente viver em um mundo em que a nossa morte, em que a nossa exploração é o que dá o norte para uma parte da elite, não só brasileira, mas da elite mundial, assim. E eu acho que esse processo, ele faz com que a gente tenha uma oportunidade de não só repensar, assim, qual foi o projeto... Porque, assim, e aí, indo na mesma linha da Laura, pensando em uma autocrítica aqui, assim, eu acho que os governos do PT, os governos do Lula e Dilma, que a Lana também comentou, né, eu cresci nos governos do Lula e Dilma, eu tive acesso à universidade graças ao ProUni, eu tenho a minha casa junto com a minha mãe aqui, por exemplo, onde eu moro, graças a um projeto de habitação popular do governo do PT aqui na Prefeitura de São Paulo. Então, eu não só cresci, como a minha vida se transformou através dessas políticas públicas, sabe? De inclusão social, de combate à desigualdade, de acesso ao ensino superior. Mas, ao mesmo tempo que a gente conseguiu fazer essa série de transformações, né, na sociedade, tirar milhões da miséria, incluir uma parcela historicamente excluída no ensino superior, na universidade, e como isso também fez com que a gente tivesse uma série de mulheres, negros, LGBTs, periféricos, em espaços de formulação também, eu tenho essa sensação, assim, que a gente tem uma série de jovens, de mulheres, de negros, LGBTs que estão formulando mais, que estão se colocando nos espaços, que estão se construindo enquanto lideranças, graças a essas políticas públicas que foram implementadas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem toda uma parcela da sociedade brasileira que até foi beneficiada por essas políticas públicas, mas que não entenderam que essas políticas, elas foram parte de um processo, de um governo democrático popular, que tinha um projeto voltado para a transformação da vida da classe trabalhadora. Então, quando a Laura fala sobre a ideologia, sobre a disputa dela, a gente não fez isso, né? A gente transformou a vida das pessoas, né, da parte econômica, mas não teve um processo de disputa de ideias. E aí, quem fez essa disputa de ideias, né? Foi os meios de comunicação. E os meios de comunicação, eles são dominados pela direita, assim. E aí, isso é muito difícil, porque esse fenômeno, ele acaba construindo essa ideia, né, da classe média ou da nova classe trabalhadora, que se acha classe média, né, que se acha elite, que não se entende como um trabalhador, quando na realidade é. Então, o que eu acho, assim, que é um desafio nosso, para tentar ser bem rápido, assim, a gente precisa retomar um processo de diálogo com a população como um todo,
mas não de diálogo pronto, assim, com o discurso fechado, tipo, eu sei o que vocês precisam, porque eu sinto hoje que os partidos de esquerda e que os movimentos sociais como um todo têm essa postura, assim, de falar, olha, porque o povo precisa porque a classe trabalhadora precisa sem ouvir, sem dialogar, sem entender o que as pessoas estão passando, sem entender como as pessoas analisam o que está acontecendo. E eu acho que a gente só vai conseguir iniciar um processo de retomada de diálogo com essas pessoas, né? E de, a partir dessa retomada de diálogo, conseguir uma disputa da ideologia, né, da hegemonia da população como um todo para a nossa pauta, quando a gente ouvir, assim. Então, o primeiro passo que eu acho, o primeiro desafio nosso, Matheus, é ouvir as pessoas, ouvir o que elas têm para dizer, e aí, a partir disso, falar. Não achar que a gente tem a resposta certa, porque eu acho que a gente não tem, porque se tivesse, a gente não estaria no momento político que a gente está vivendo hoje, sabe? A gente já estaria conseguindo dialogar muito mais com a população, já estaria fazendo uma revolução aqui, né? Hoje não dá para ir para pessoas nas ruas, né? Mas nas internets, nas redes sociais, a gente já teria conquistado a maior parte, e a gente não conseguiu. Então, acho que a gente precisa que as pessoas, né, que a população como um todo, a gente precisa ouvir elas, né? Dialogar com as pessoas e entender quais são os anseios. E a partir disso, né, a partir dessa retomada de diálogo, construir o nosso projeto, né, a retomada desse projeto e pensar como a gente faz um processo de transformação social. Eu acho que esses debates aqui, né, como o canal Resistentes faz, como vários outros canais de esquerda que disputam essa narrativa através da internet, né, e desses meios, são muito importantes para isso. Mas eu acho que a gente precisa, assim que a gente puder retomar, né? Porque agora não dá para fazer trabalho de base nas ruas, né? Conversando com as pessoas. Mas assim que isso for possível, eu acho que é importante a gente iniciar esse processo, porque eu tenho uma impressão que parte do nosso discurso, do discurso da esquerda, está muito distante da realidade das pessoas no concreto, assim. E eu acho que é um pouco por isso que eles acabam o discurso do Bolsonaro, né? Que é um discurso violento, que é um discurso de morte, mas é um discurso simples, né? Quando ele fala do filho dele, da família dele, da mulher dele, etc., a gente acha, nossa, como você está sendo escroto. Tem muita gente que se identifica com esse discurso, e a gente precisa pensar como que a gente rebate esse discurso do Bolsonaro a partir da realidade concreta das pessoas e linkando, assim, mostrando que, olha, o que ele está fazendo, essa política que ele prega é uma política de destruição nossa, né? Não é uma política de salvação, de combate à corrupção ou de mudança do status quo, muito pelo contrário, né? Ele foi eleito dizendo que ia mudar isso tudo que está aí, tá ok? Como a Laura comentou, mas na realidade ele foi eleito para promover uma série de políticas que intensificassem essa exploração, não à toa a gente está vendo uma série de direitos sendo atacados, e para intensificar esse processo de morte e destruição. Não à toa ele está agindo dessa forma, né? Então, acho que pensando no futuro, a gente precisa disso, assim. E aí eu quero ouvir muito o que a Alana e a Laura têm para falar sobre isso, assim, mas eu acho que um dos primeiros desafios nossos é ouvir a população e tentar dialogar com elas a partir da vivência e experiência delas, assim, não achar que a gente tem resposta certa para tudo, porque eu sinto que parte dos movimentos sociais, parte das lideranças de esquerda ainda carrega um pouco essa autoridade, vamos dizer assim, né, de achar que sabe o que todos precisam, só que pensando em um Brasil de 30 anos atrás. O Brasil mudou, a sociedade se transformou. Inclusive, se transformou graças às políticas públicas dos governos de esquerda que foram feitos nos últimos anos. E a gente precisa entender essa mudança e, a partir disso, entender, não repensar ideologicamente, né, ou em relação à política, ou em relação ao projeto de sociedade, mas repensar o discurso mesmo, a forma como a gente faz com que essas transformações aconteçam. É isso. Obrigado, Tamires. Vamos lá, Laura. Gente, só para justificar uma coisa, eu não vou poder ficar até o final da live, porque eu tenho que fazer outras coisas aqui, algumas tarefinhas que eu peguei nessa quarentena, home office está complicada. Então, eu vou ser bem breve também, dizer que para mim foi ótimo estar aqui com vocês, admiro muito essas 3 pessoas maravilhosas que estão aqui. E dizer que eu entendo o porquê da gente estar vivendo essa encruzilhada nesse momento, sabe? De não saber qual caminho seguir, porque é muito sério tudo isso. Eu gosto quando a Tamires fala sobre
a relação que a esquerda tem com a classe trabalhadora, porque às vezes a gente esquece que a gente faz parte da classe trabalhadora, sabe? E essa ideia de que trabalhador é só aquele trabalhador que fica em fábrica, eu acho que ela é muito cômoda para a direita, na verdade, porque ela não é verdadeira. A gente, hoje em dia, aí as pessoas entram naquele discurso de socialista de iPhone. Inclusive, eu tenho um vídeo no canal sobre isso. Por quê? Porque as pessoas falam, não, eu então não me encaixo nesse grupo. Eu sou no grupo, a pessoa de classe média que se ascendeu socialmente nos governos, por ter sido os governos que não faziam esse debate ideológico, era muito voltado para essa questão de você fazer as pessoas se sentirem inseridas no sistema capitalista, em vez de tornar essas pessoas críticas ao sistema capitalista. E aí a gente percebe o porquê desse discurso do socialista de iPhone ganha força. Porque as pessoas falam assim, não, mas eu não sou assim. Eu não me identifico com quem é descrito pela esquerda. Porque eu tenho celular, porque eu tenho fone, porque eu vou para o trabalho ouvindo música, entendeu? Porque meu trabalho é mexendo no computador, ou enfim. E aí as pessoas se sentem realmente partes de uma classe que elas não são. Então, assim, eu acho que esse momento que a gente tem que ter em mente, na hora de fazer esse debate também com a população, é ouvir essas pessoas, ouvir as demandas delas, mas também levantar nossas pautas são importantes, sabe? Eu acho que é muito importante a gente manter mostrar o quão relevante é nossas propostas, o quão importante é a gente modificar esse tipo de pensamento. Porque revolução é uma coisa construída. Revolução não é do noite para o dia você achar que um grupo de pessoas, às vezes, que não tem acesso a determinada... Sabe? A gente está em disputa o tempo todo com a sociedade. E é muito importante parar de ver. Eu vejo muita gente de esquerda, e isso é uma coisa que me irrita muito. Muita gente de esquerda vendo pessoas que não estão alinhadas com o discurso que elas defendem, tratando essas pessoas como burras, sabe? Eu acho isso um tipo de violência simbólica terrível, sabe? E, assim, é entender isso, que a gente é um passo de cada vez, que isso é construído. Entender que a resistência que a gente está fazendo ao governo Bolsonaro está sendo tão forte, porque a gente é mais forte mesmo. O nosso grupo se fortaleceu muito, os movimentos sociais se fortaleceram muito nos últimos anos, assim, teve um avanço imenso, incrível. E é isso, a forma que eu tenho, o Matheus pediu para todo mundo dar uma palavra de motivação nesse tempo difícil que a gente está vivendo. A palavra de motivação, acho que a maior que eu posso dar, que é o que tem motivado, é que quem está construindo tudo isso é a gente. Não é nenhuma liderança acreditar que vai ser uma figura messiânica que vai aparecer e vai resolver nossos problemas, nem de direita, nem de esquerda, porque isso não existe. Que isso vai ser uma construção coletiva, que isso vai ser construída ouvindo todos os movimentos sociais, ouvindo as pautas, ouvindo o que a gente tem em comum, sabe? E isso é muito importante. Eu acho que a maior palavra de motivação que eu posso dar é: observe os movimentos sociais, se junte aos movimentos sociais, porque vocês vão ver tantas pessoas fazendo coisas tão bacanas em um período tão difícil, né? A gente está vendo vários mutirões maravilhosos acontecendo para arrecadar coisas. E, assim, é isso, é entender que a saída é coletiva e não individual. Aí, mais uma vez, eu peço licença a vocês, que eu vou ter que sair da live. E agradecer a todos por estar aqui com vocês, por estar aqui com o Matheus, com a Tamires, com a Lana. Enfim, é isso, gente. Foi muito bom estar aqui com vocês. Um grande abraço, de verdade. Obrigado, Laura, pela sua participação. Um abraço. Tchau, tchau. Lana, é com você agora a mensagem de encerrar essa live. Use o tempo que você quiser e fique à vontade. Eu vou ser breve também, quer dizer, vou tentar, né? Eu sempre falo que vou tentar ser breve, mas eu vou me empolgando e vou indo. Eu concordo muito com o que a Laura e a Tamires falaram, assim, muito... Tamires, desculpa ter saído durante a sua fala no meio, porque acabou a bateria do computador. Acabou a bateria, eu fui pegar aqui o carregador e aí voltei. Mas tudo que eu ouvi, concordo muito com você. Eu também cresci, falei, né? Eu cresci nessa coisa do governo Lula, né? Então, eu cresci tendo uma ideia muito, sabe, assim, somos um país de terceiro mundo, na América do Sul, mas estamos caminhando para um país em que todo mundo vai ter justiça social, em que a desigualdade vai ser erradicada. É para esse horizonte que a gente caminha.
quando eu era criança, adolescente, eu achava que era algo muito natural, assim, né? Porque é o Lula, depois vai vir a Dilma, depois vai vir outra pessoa de esquerda, e a gente vai construindo isso. Só que não é bem assim. E aí... Mas uma coisa que eu fico pensando muito hoje em dia, assim, quando eu penso no horizonte que a gente quer, né, conforme eu falei lá no começo, eu defendo muito o ecossocialismo. Foi o lugar onde já me entendi enquanto esquerda, enquanto uma pessoa comunista, mas quando eu fui ouvir falar sobre o ecossocialismo, eu falei assim, caramba, isso aqui para mim faz muito sentido, aqui eu me encaixo. Porque eu acho que a questão quando a gente para pensar que essa crise que a gente está vivendo hoje, a crise da pandemia mesmo, do novo coronavírus, essa crise foi causada por causa da interferência do ser humano na natureza, de como o ser humano lida, trabalha com a natureza, com os animais, de como se dá a questão da alimentação do ser humano, de como o ser humano ele desmata várias áreas, e isso faz com que o ecossistema nessa região mude, como que tudo isso causa uma série de estragos que vão entrando na nossa vida todo dia, o tempo todo. Então, assim, a gente pensa muito a questão do meio ambiente quando a gente vê o desmatamento na Amazônia, as queimadas na Amazônia, e aí a gente pensa na questão do meio ambiente, todo mundo se mobiliza a respeito disso. Mas a gente precisa parar para analisar como que a questão do meio ambiente, da natureza, está o tempo todo interferindo na nossa vida. Um dos grupos que mandam nesse país é o grupo do agronegócio. São os empresários do agro é pop, o agro é bom, e não tem nada de pop, não tem nada de bom. É uma indústria que mata milhões de animais anualmente e que é uma indústria que causa um estrago severo na nossa vida. Porque a carne é alimento para muita gente. A gente precisa entender isso. As pessoas precisam, muitas pessoas... Eu cresci também na periferia, e eu lembro até hoje da primeira vez que eu comi no McDonald's. Eu era adolescente já. Na primeira vez que eu fui comer no McDonald's, e para mim foi uma sensação de muita vitória, assim, de conquista, de caramba, sabe? Eu tô igual nos filmes, eu tô igual nas novelas, eu tô comendo aqui um fast food. Para mim foi uma sensação maravilhosa comer no McDonald's a primeira vez. E a gente precisa também fazer, não tem como a gente não fazer um recorte de classe quando a gente fala sobre meio ambiente. Daí a questão de eu não ser uma defensora do meio ambiente, mas de eu me entender enquanto ecossocialista. Olhar o meio ambiente através do olhar socialista, através do olhar marxista, através desse horizonte, desse olhar. Então, a gente precisa ter isso em mente, que muitas pessoas vão continuar comendo carne no seu dia a dia. Mas isso não quer dizer que a gente não vai problematizar a questão da indústria da carne. Essa indústria que pega milhões de animais, colocam eles todos juntos, enche esses animais de hormônios, enche esses animais de remédios, de medicamentos, e depois essa carne está na mesa das pessoas. Então, se as pessoas elas têm acesso à carne, se a carne é a comida das pessoas, que carne é essa? Qual é a qualidade dessa carne? Essa carne que essas pessoas estão comendo é uma carne saudável? É uma carne injetada de hormônios que futuramente vão causar doenças nessas pessoas, vão causar doenças nessa classe trabalhadora. Então, a questão é entender que a questão do meio ambiente, a questão da ecologia, ela está o tempo todo na nossa vida. Já está provado, né? Por mais que os Estados Unidos esteja querendo dizer que a China criou o coronavírus em laboratório, o governo do Trump fala isso, mas a própria inteligência estadunidense já afirmou que o coronavírus é algo natural, é algo que veio da natureza a partir da interferência do homem nessa natureza. Então, a gente precisa ter muito em mente que mundo é esse que a gente está construindo, que desmata, que polui, onde o consumismo é desenfreado. Então, a gente só mede a nossa riqueza através do PIB. O PIB é a riqueza produzida no país anualmente. Então, cada ano a gente quer aumentar mais o nosso PIB, aumentar mais, e a gente, como sempre, a gente leva só para o número. A gente esquece que esse número, esse PIB, esse número é riqueza que está sendo produzida. São indústrias produzindo, são pessoas trabalhando, é energia sendo gerada, é minério sendo arrancado da terra, é petróleo sendo arrancado do fundo do mar. Tudo isso gera um impacto muito grande para o planeta. Então, na minha avaliação, a gente precisa pensar a questão do futuro, esse futuro pós-pandemia, não deixando de ter em conta, sendo ecossocialistas ou não, mas não podemos esquecer jamais a questão ambiental. Não podemos esquecer que o mundo, agora, nesse momento, está sendo destruído. Nesse momento, está sendo tirada reservas de petróleo do fundo do mar. E aí, Lana, você quer acabar com a Petrobras? Não, não é acabar com a Petrobras. Mas é entender que existem outros tipos de energia que a gente pode migrar
para esses outros tipos de energia. A Petrobras pode ser uma empresa que no passado trabalhava com petróleo e no futuro vai trabalhar com energia solar, energia eólica, e fazer dessa grande força de energia do Brasil. O Brasil tem uma riqueza ambiental gigantesca em matéria de solo, de água, e tudo isso pode ser usado de um jeito que não acabe com o planeta. Sabe, essas coisas que a gente tem, que o mundo inveja a gente, o Brasil é um país com uma diversidade incrível, a natureza no Brasil é maravilhosa, tem a Amazônia, tem a floresta tropical no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, tem o Pantanal, tem o Cerrado, o Brasil tem de tudo. Mas a gente olha para esse tudo, a gente tem olhado para esse tudo historicamente, e já que a gente tem isso tudo, vamos explorar isso tudo, vamos destruir isso tudo para gerar nossa riqueza. Essa riqueza que está concentrada só em 1% da população e 99% não tem nada, né? Mas não, vamos olhar para isso tudo e pensar como a gente pode usar isso tudo para gerar realmente uma riqueza para esse país, uma riqueza que seja igualmente distribuída entre a população e que não acabe com o planeta. Porque não adianta a gente daqui a 10 anos, vamos supor que chegue um novo governo de esquerda, seria maravilhoso, mas não adianta chegar um governo de esquerda que continue com esse nível de exploração e daqui a 100 anos a gente esteja num governo de esquerda, mas em que o país esteja extremamente inabitável. Daqui a 100 anos não tenha água, não tenha floresta, não tenha um ar puro para a gente respirar, não tenha comida de qualidade, a comida que a gente come hoje, inclusive se você for vegano, vegetariano, mas a comida que chega na mesa da população hoje é uma comida envenenada por agronegócio. Então, assim, como a gente precisa pensar esse mundo através de um olhar que tenha a questão ambiental não como um paralelo de quando a Amazônia está em chamas, mas como algo que está passando a nossa vida o tempo todo. As populações na favela, nas comunidades aqui no Rio, muitas não têm acesso à água encanada, não têm acesso à água todo dia. A água é quase um artigo de luxo para muitas pessoas lavarem a mão e se prevenirem do coronavírus. Então, a gente precisa ter isso em mente como um meio da gente ver o futuro. Não adianta só um futuro em que o nosso PIB esteja maravilhoso e todo mundo tenha acesso a poder comprar seu próprio carro. Precisa ser um futuro onde o meio ambiente proporcione um planeta em que a gente possa viver da melhor forma possível e que, mais do que ter um carro, cada um tem o seu carro, onde todo mundo tem acesso a transporte público de qualidade, limpo, que não detone o meio ambiente e onde a gente tem o mínimo de conforto para poder se locomover para o trabalho, para o lazer, para onde quer que seja. Então, e só para finalizar, pegando o gancho no que a Tamires falou, a gente fica muito com essa coisa de que somos detentores do saber, e aí eu vou ler Michel Louvi para poder entender a questão do meio ambiente, o ecossocialismo. Beleza, vamos ler Michel Louvi porque ele tá trazendo a importância do marxismo nisso tudo. Beleza, mas assim, as populações indígenas estão aí há milhares de anos mostrando como viver no meio ambiente, usando desse meio ambiente sem implodir esse lugar, esse ecossistema. Vamos aprender com as populações africanas, né, que historicamente, antes da invasão do homem branco, antes da invasão do europeu, eram populações que também lidavam ali com aquele meio ambiente, respeitando aqueles seres, respeitando aquela terra, respeitando aquela água, aquele solo. Vamos aprender hoje com as nossas vozes, vamos aprender com as nossas tias, com as nossas madrinhas, mulheres mais velhas, que trazem uma sabedoria muito importante de como tomar um chá, de como plantar no próprio quintal, de como ter um pé de fruta, de como fazer a sua horta ali no cantinho do seu apartamento. Então, assim, são vários saberes que estão ao nosso redor e que a gente vai ignorando. Pela questão a questão colonial, a gente acha que só o europeu, o homem branco, ou mesmo os intelectuais dos Estados Unidos vão saber passar sabedoria para a gente. Só que não. Tem muita gente ao nosso redor que podem passar muitas coisas para a gente sobre o meio ambiente, sobre gênero, sobre raça, sobre as questões sociais desiguais, porque, né, quem compartilha comida são as mulheres das comunidades, das favelas, as mulheres pobres que pegam a sua comida e compartilham com as outras, quando a vizinha não tem o que comer. Então, a gente tem muito a aprender com todo mundo, conforme a Tamires falou. E eu acho que é assim que a gente vai conseguir chegar num mundo melhor. Pegando tudo isso que os intelectuais, que os nossos vizinhos, que as nossas avós, que as populações indígenas têm para passar para a gente, juntar tudo isso
pegar tudo isso, juntar, tirar o melhor de tudo isso e levar para frente para esse próximo mundo que a gente vai ter daqui a pouco. Muito obrigado, Lana. Pegando o gancho do que você falou, nós temos um programa semanal aqui no canal que chama Conversas Marxistas, inclusive que a Tamires já esteve presente, falando sobre genocídio de população negra e feminismo negro. O último que eu fiz foi sobre ecologia e economia política em Marx, que eu trouxe o César Mortari, que é um estudioso sobre essa parte mesmo da ecologia, inclusive porque essas últimas edições do Mega, né, que vocês sabem que é o grupo alemão que publica as obras de Marx, os últimos livros do Marx foi todo estudando sobre a questão biológica, da agroecologia, tudo, e essas publicações estão saindo agora, né, em alemão, vai demorar um pouco para chegar no Brasil. O César, ele fala em alemão, ele já está lendo essas publicações, que tem previsão para serem publicadas até 2040, então é uma coletânea tudo do Marx, estudando sobre a questão da terra, a questão biológica. Eu convido a todos a assistirem essa live. E também já deixo aqui publicamente, justamente para não dizer não, um convite para a Lana participar dos Conversas Marxistas. Se tiver agenda disponível no dia 5 de maio, que é próxima terça-feira, que é aniversário do Marx, seria bem legal você participar, viu? Fica a dica se tiver um horário e puder participar. Eu super topo participar, sim. Nessa terça, eu não sei, eu vou olhar e te falo. Mas participar, eu topo sim, claro. Então, o convite está feito na data e horário que você quiser. É só você falar que a gente já agenda e faz essa conversa. Bom, chegamos ao fim, 1h30 de live. Agradeço a todos que participaram. Peço desculpas, desculpas em nome da Ana Júlia, que teve um problema mesmo de saúde, não conseguiu estar aqui presente conosco. A Laura também tinha outros compromissos, não conseguiu ficar até o fim e prestigiar essa grande fala da Lana. Agradeço mesmo a presença de vocês terem aceitado esse convite. Fico muito feliz, eu acho que foi um debate muito rico e peço a todos aqueles que nos acompanharam até agora. Vou ler os últimos comentários aqui. A Rosemary diz a todos também, acompanhe a Tamires nas redes sociais, que é @soutamires_sp. E o Twitter é .sp, né? Não, é o contrário. Esse é o Twitter e o Facebook e o Instagram é soutamires.sp. Quer deixar também suas redes sociais para o pessoal seguir, Lana? Sim, o Twitter é @Lana de Holanda, igual tá aqui na descrição, no nome, Lana de Holanda. E o Facebook eu nem uso mais. O Instagram é transcomunista, @transcomunista. Muito bom. A Rosemary acrescenta ainda, falou, preferia ouvir vocês na CNN do que o Caio Coppola. Pelo menos, ainda bem, né? E a Ingrid Figueira manda, por favor, divulgar mais o canal, por favor, povo guerreiro, e manda um monte de coraçãozinho e um beijinho, coraçãozinho para nós. Nesse clima de felicidade e de transformação que a gente espera do futuro, uma esperança de que saímos dessa, né? De certa forma, não todos vão sair bem dessa pandemia, muitas pessoas estão sofrendo, mas no sentido de classe mesmo, do coletivo, que a gente possa superar toda essa dor, todo esse capitalismo, com as lideranças que temos aqui hoje, principalmente vocês aqui, que têm um papel muito essencial nessa construção de um novo mundo, de uma nova esquerda. Agradeço mesmo de coração vocês terem aceitado esse convite, e mando um bom dia a todos, um bom final de semana, que curtamos juntos essa destruição Moro-Bolsonaro nesse final de semana. É isso, Vamos pessoal. Vamos ver com provas ou com convicção, né? É isso, pessoal. Tchau, tchau. Bom dia a todos e até mais. Tchau. Muito obrigada, Matheus. Lana, é um prazer conhecê-la, querida. Adorei te ouvir, te conhecer, viu? E obrigada, Matheus, pelo convite. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.